Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês a continuação dos vídeos que tenho feito sobre dicas e lições para compositores. E então, elas estão sendo sobre este artigo aqui que escrevi, chamado 8 lições composicionais, cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por completo, para quem ainda não leu, ou se quiser ler aí os pontos particulares, os pontos isolados dentro do artigo também, tal como eu farei aqui, pois no caso irei falar hoje sobre o ponto 6 apenas, já que do 1 ao 5 eu já abordei em outros vídeos passados. Então, para quem não viu, faço aí o convite e em cada um deles eu abordei um fragmento específico sobre um tema, mas todos eles voltados para essa questão da composição musical. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês este trecho e comentar um pouco. Tá? Então, número 6. Vamos iniciar a leitura. Uma lição importante que aprendi ao longo do tempo foi a de sempre revisar as próprias partituras depois de terminadas, a fim de, para além dos propósitos de mera correção, atentar para aquilo que poderia ter sido usado na composição e não foi, e assim fazer de tais fragmentos recolhidos parte das obras posteriores, um modo singular de completar as possibilidades de uma obra a partir de outras. Com efeito, aos poucos vamos nos habituando com o fato de que uma mesma obra jamais consegue esgotar suas próprias potencialidades, além de obtermos, com tal conhecimento, uma tripla vantagem: a de não ganhar uma intranquilidade em função do arrependimento de não haver colocado tudo possível dentro de determinada obra, outra de poder aproveitar elementos e ideias em novos contextos, e assim não desperdiçando, mas aproveitando aquilo que já se pensou e elaborou, ainda que germinalmente. E, por fim, a vantagem de unificar o disperso, porquanto as obras várias passam a ser ligadas, mesmo que indiretamente por aquilo que, sugerido por uma, foi colocado em outra, tal como certas hipóteses que são retomadas e comprovadas apenas após o término da vida do cientista que as formulou, unindo assim o conhecimento das dispersas obras e épocas. Então fecho aí apenas com uma alusão. Então é isso. Este é o fragmento. Eu vou ir por partes. Tá? Eu acho que o principal deles está ali no início, que é a importância, então, que é o assunto principal, na verdade, é a importância de revisar as próprias partituras depois de terminadas. Então eu dou alguns motivos para isso. Certo? Então é um hábito aí, uma dica aí para os compositores, revisar as partituras. Parece uma coisa simples, mas é apenas simples quando a gente pensa que essa revisão serve apenas para se corrigir coisas. Faltou uma ligadura aqui, faltou uma determinada dinâmica aqui, enfim, isso é tudo bem, uma revisão importante, mas ela é simples, ela talvez não serviria como uma dica, mas eu vou mais a fundo, então falo que na verdade as revisões vão servir para outras coisas além de apenas correções simples. Tá? Então, entre essas coisas, principalmente o fato de que, então, conforme eu escrevo aqui, atentar para aquilo que poderia ter sido usado na composição e não foi. Ou seja, o que é isso de poderia ter sido usado e não foi? No sentido de que, por exemplo, determinados trechos ali, um certo material, ou um certo motivo, uma certa textura, uma certa melodia, poderia ter sido desenvolvido de um outro modo, certo? Então, quando a gente está pensando em uma música, a gente consegue, quem principalmente tem o hábito, conforme eu já disse em outros vídeos aí, como dica também, de variar trechos de composições que já existem, ou de suas próprias composições em diante, quem tem esse costume, facilmente pega ali uma obra que ele próprio já fez e percebe que aquilo ali poderia ter tido um outro desenvolvimento, certo? Então, muitas vezes o próprio compositor ele escolhe, não dá uma continuidade, talvez, por exemplo, maior ou muito grande para determinado trecho, não fazer o desenvolvimento daquele motivo e sim de outro, de não fazer um desenvolvimento
de determinada harmonia, ou seja, essa harmonia aqui eu poderia ter desenvolvido ela mais cromaticamente, mas eu preferi fazer mais uma questão diatônica. Enfim, né, então as coisas poderiam tomar outros rumos, partindo dos mesmos pontos, ou seja, dos mesmos elementos, né, da música. Então isso é basicamente aquilo que poderia ter sido usado na composição, mas não foi. Então, ou seja, aquilo que poderia ter sido desenvolvido, mas usado e não foi também no sentido de que muitas vezes num pré-processo composicional ali, onde a gente às vezes vai anotar coisas, né, fazer, colocar ali o que eu posso usar ali dentro da música e tal, né, muitas coisas ali às vezes também não são usadas, não são desenvolvidas. Então a gente pode pegar aquilo ali também para tentar desenvolver numa outra música. Então por isso que eu escrevo depois ali no texto isso aqui, e assim fazer de tais fragmentos recolhidos parte de obras posteriores. Um modo singular de completar as possibilidades de uma obra a partir de outras. Ou seja, aquilo que é possibilidade dentro de uma obra, você pode, né, desenvolver em outras obras. Isso, né, vai te dar várias vantagens. Então eu elenco essas vantagens aqui. Ou seja, uma tripla vantagem. Primeiro, a de não ganhar uma intranquilidade em função do arrependimento de não haver colocado tudo possível dentro de uma mesma obra. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um sentimento que às vezes o compositor tem, né, depois de compor uma obra, que é a de não ter usado mais coisa ali dentro. Então, às vezes a gente tem muita ideia, mas tem um conteúdo que tem um certo limite, que a gente não pode passar daquilo ali, senão vai ficar muito, né, complexa a música, ou vai ficar muita coisa ali que não vai fazer sentido, certo? Então a gente tem que maneirar ali dentro, né, para não extrapolar as necessidades internas da própria obra. Então, né, o que acontece é que isso aí, em algumas vezes, pode gerar um sentimento de que eu não fiz tudo dentro daquela obra, tudo que eu queria ali dentro, tudo que eu, né, poderia ter feito. Só que aí o que você faz então? Você pode usar deste elemento aí, ou seja, você vai anotar tudo que você poderia ter usado naquela obra e vai tentar aplicar em outra. Então você não precisa esgotar tudo que você sabe em uma obra, né? Você pode muito bem ir fazendo isso ao longo das obras. Então, próximo ponto. Outra de poder aproveitar elementos e ideias em novos contextos e assim não desperdiçando, mas aproveitando desse modo, né, aquilo que já se pensou e se elaborou, ainda que germinalmente. Ou seja, né, você vai aproveitar elementos já elaborados ali na obra, mas que não tiveram uma certa continuidade. Então, você vai aproveitá-los para desenvolvê-los em outras obras. Então, o que é germinal dentro de uma obra, você pode desenvolver em outras. Né? Isso a gente vê em muitos compositores. Por exemplo, um compositor que, né, estudei a vida inteira e que continuo ouvindo, estudando, é o Beethoven. Então, o Beethoven, a gente vê isso na obra dele. Então, coisas que ele não desenvolveu em determinado ponto ali, né, a gente vai ver em outras obras futuras. Por exemplo, eu estava ouvindo esses dias as variações de Abel, né, que é ali 1 hora de variação do Beethoven. E aí, uma determinada variação ali, eu percebi que já tinha alguns elementos ali nas variações de Abel que o Beethoven vai desenvolver lá na Grande Fuga, né, a Grosse Fuge. Ou seja, uma das últimas obras lá, o Opus tal, né, muito posterior. Então, quer dizer, né, e com isso eu não estou falando nem que ele fez isso conscientemente, ele pegou algo lá do Jabel e desenvolveu na Grosse Fuge, mas que essas coisas, se a gente pega ali as obras dos compositores, a gente vê esse desenvolvimento, entende? Às vezes isso aqui que eu estou falando pode ocorrer também de um modo inconsciente, né, ou inocente, né? Embora, no caso do Beethoven, a gente pode até pensar que muitas coisas aí foram conscientes mesmo, que ele tinha essa mania, né, de rabiscar coisas, desenvolver futuramente, e, né, pegar uma ideia e trabalhar ela em outra música e daí em diante. Né? O Beethoven ele tinha isso. Então, né, muitas dessas questões a gente pode pensar como conscientes mesmo. Mas dentro de muitos compositores, ou na maioria deles, a gente vai ver isso, né, essa questão de um desenvolvimento que não foi feito num ponto, mas foi em outro, né? Isso é feito de uma forma muito grande nas próprias óperas, né, principalmente aí dentro das óperas wagnerianas, né, ou dos dramas musicais wagnerianos, onde o Wagner, né, em determinado ponto, ele expõe ali uma coisa e só vai desenvolver aquilo depois de 3 horas de ópera.
Né? Isso ocorre muito em Wagner. Claro, ali ele está fazendo isso dentro de uma obra, né? Mas essa mesma coisa que ele faz dentro de uma obra, a gente pode pensar ao longo de uma obra inteira, né? Uma obra, eu digo, das obras do mesmo compositor. Certo? Ou seja, aquilo que foi ali germinal em uma obra pode vir a ser o motivo principal de outra, e daí em diante. E vamos então, e o terceiro ponto, né, que eu pus ali que seria uma vantagem, né, desse exercício é a vantagem de unificar o disperso, por quanto obras várias passam a ser ligadas, mesmo que indiretamente, por aquilo que sugerido por uma for colocado em outra. Ou seja, né, a sua própria obra acaba ganhando mais unidade do que se isso não fosse feito. Por quê? Porque se então, como eu estou dizendo aí do Beethoven, então se uma coisa é desenvolvida na variação de Abel, depois ele vai desenvolver tal coisa, uma coisa semelhante dentro da nona sinfonia, depois uma coisa um pouco semelhante dentro de um quarteto de cordas, e daí em diante, né, você vê que a obra vai ganhando uma unidade maior, né, do que se você ter que pensar tudo do zero a cada obra. E a chance de cada obra ser um mundo muito à parte é muito grande. Isso tem também, claro, seu mérito, certo? Mas isso aí pode fazer com que você mesmo, como compositor, não adquira aquela certa especificidade que é só sua. Né? Ou seja, muitas vezes isso é adquirido por quê? Porque os compositores põem elementos semelhantes dentro de obras distintas. Né? E não o contrário, ou seja, tudo distinto. Porque senão a pessoa ouve a sua música e nem reconhece muitas vezes que é você. Né? Então o que muitas vezes faz a gente reconhecer o compositor é porque ele está ali repetindo, pelo menos, ou retrabalhando algum elemento que ele usa na maioria das obras. Certo? Então esses elementos aí também eles vão ajudar a gente a ter certa unidade dentro de várias obras. Tá? Enfim, acho que consegui explicitar bem aí o que quis colocar nesse trecho, né? Não quero aqui esgotar o trecho, muitas pessoas aí, vocês podem pensar mais coisa aí em cima, né? Estou apenas dando aí possibilidades interpretativas em cima de alguns pontos específicos, né? Mas poderia, né, falar mais coisa aí em cima ainda. Beleza, pessoal? Então vou deixar o link para quem quiser ler o artigo completo aí na descrição do vídeo e para quem quiser deixar aí sugestões, comentários, críticas, vão ser bem-vindas. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.